Olá, meus queridos jovens. Como é que estão vocês? Tudo bem? Em nome da Secretaria do Estado de Educação, de Geografia, eu sou o professor Arimateia, junto com a equipe, que é o professor Rogério, o professor Jorge e a nossa intérprete Clefe, tá? Em nome do governo do Estado, gostaria de agradecer a todos vocês e aos professores que estão aí ao lado de vocês, que esses são muito importantes, porque conhecem a realidade de cada um. Portanto, nós iremos iniciarmos a aula 6.1. 6.1. Iremos falar de população. Você deve lembrar que na aula passada, ou nas aulas passadas, nós estávamos falando de urbanização. E agora nós iremos falar um pouco de população. Claro, você tem aí, acompanhando no seu material, vocês vão receber 3 livros do Agora Vai Enem, que vocês também devem buscar essas videoaulas também para dar uma complementação. População e urbanização faz muito bem dentro do Enem. Mas são questões fáceis, nas quais nós temos muitos gráficos para ser analisados, textos, portanto, fica tranquilo. É um conteúdo fácil. Sabe qual é o conteúdo difícil no Enem? Em geografia? A geografia física, porque muitas vezes exige um pouquinho de ter aprendido aquele conceito básico. Nessa primeira aula sobre população, nós vamos ver alguns conceitos básicos para que vocês possam entender bem. E, claro, nós iremos ver alguns gráficos, tá? Vamos ver o que nós iremos trabalhar em população. Tudo bem? Nós iremos falar do crescimento da população mundo, dos termos básicos, e como a Revolução Industrial influenciou neste crescimento. Nós devemos saber analisar a ação dos Estados nacionais no que se refere à dinâmica dos fluxos populacionais e no enfrentamento de problemas de ordem econômico-social. Qual é a importância de estudar o crescimento da população, principalmente no momento que nós estamos vivendo? Tá? Principalmente saber da população brasileira. Nós precisamos o quê? Olha o que tem na telinha aí, ó. Planejar políticas sociais. E o que é política social? Eu vou dar 2 exemplos agora de política social. Vocês estão aí na educação. Isso é uma política social? Saber quantos jovens têm precisando de escola? Vocês, como futuro prefeito da cidade que vocês estão, vocês vão precisar construir mais escolas para o ensino fundamental ou vocês vão construir mais creche? Ou vocês vão construir mais escola para o ensino médio? Isso é um planejamento social. Por que eu estou dando prioridade ao Brasil? Porque se você entende o Brasil, você leva isso para o mundo. Se você entende no seu lugar, você vai levar isso para o mundo. Tá? Portanto, isso é planejamento de políticas sociais. As políticas sociais têm planejamento, sim. Tá? Vamos ver como é que isso acontece. O que é que isso estuda? A população de um modo geral. E aí vem através do censo demográfico, tá? Vejam só, ok? Vamos aqui na telinha. Olha só, olha que legal a tecnologia. Veja só, é tão rápido que eu não consigo nem ler, ó. Ok? Olha só até quando é que vai? 1900, aí vai mostrando a população, ó. Tudo bem? Observa bem. O que é que nós temos aqui? Olha a Oceania, como é pouco na população mundial. Portanto, esquece a Oceania, tá? A América Latina, veja só. Aqui, ó, população da América Latina, não é tão alta. América do Norte. Quem é a América do Norte? Aqui, ele fala em Estados Unidos e Canadá, mas o México também faz parte da América do Norte. A África, você acha que na África tem fome por causa da população? Não é não, ok? Europa também tem pouca gente. Agora, não é que eu tenho muita gente, ó. Olha só, a Ásia aqui, ó.
Ó, tá baixando, tá baixando, tá baixando. Olha, nós estamos aqui, olha só, baixou, baixou, mas olha só, não caiu de 40%. Portanto, aonde eu tenho a população muito grande é no continente asiático, tá? E isso passou a crescer a partir de quando? Olha aqui, ó, o crescimento da população mundial aconteceu lentamente, porém a partir do século XIX elevou-se de forma significativa. Por que o século XIX? Quando eu analiso esse gráfico, eu estou me relacionando com a Revolução Industrial. Portanto, aquela Revolução Industrial trouxe transformações para o nosso cotidiano. Vamos ver isso agora, tá? Vamos para a tela. Fases do crescimento da população mundial. Isso vale para o mundo e vale para o Brasil, tá? Até o século XVIII, o crescimento foi lento, porque nascia muito, morria muito. Isso está relacionado com a qualidade de vida. Século XVIII começa a Revolução Industrial. A maneira que começa a Revolução Industrial, houve uma melhor qualidade de vida. Isso vai classificar para a Europa, para os Estados Unidos, a segunda fase, ó, século XVIII até o final do século XIX, crescimento rápido. Por que o crescimento foi rápido nesses países da Europa e Estados Unidos? Porque nascia muito e diminuiu a mortalidade infantil. Portanto, eu tenho um rápido crescimento demográfico. Aí começa o quê? A terceira fase, um período que vai do final do século XIX até a metade de 1950. Um crescimento moderado. A taxa de natalidade é alta, porém decrescendo. A taxa de mortalidade é baixa. Tá? Nós estamos vivendo na Europa a quarta fase. Metade de 1950 até os dias atuais. Ó, fase de estagnação, envelhecimento populacional, taxa de natalidade e mortalidade baixa. É em cima dessas quatro fases que o Estado, quando eu digo Estado, você pode usar o nome país, você pode usar o nome governo, vai planejar as ações. Se eu tenho muitos idosos, eu vou gastar com previdência social. Se eu tenho muito adulto, como ocorre hoje no Brasil, eu tenho de gerar muito emprego. Quem é duas partes da população que traz muita despesa? Jovens, quando eu me refiro a jovens, é até os 18 anos, crianças, estão aí dentro dos jovens, e os idosos. Portanto, quando nós estamos no meio da população, nós estamos vivendo o chamado bônus demográfico. Olha que palavra bonita. Isso já teve no Enem, tá? Bônus demográfico. É aquele momento em que o país pode crescer bastante, porque ele tem muita mão de obra. Só que essa mão de obra tem de estar qualificada. Para tanto, tem de ter gastado lá atrás. Ok? Portanto, no estudo da população, é importante conhecer alguns termos, tá? Ok? Vamos a esses termos. Taxa de natalidade. Tá? O que é que eu falo de taxa de natalidade? Quando tem o número de nascimento vezes 1000 dividido pelo número de habitantes. Isso hoje é feito automaticamente pelo IBGE. Você vai lá no cartório, nasceu seu filho, você vai lá e registra. Tá? Automaticamente faz essa continha aí. Não vai se preocupar que você não vai fazer isso não, nem no Enem vem essa continha não, tá? Pode ficar tranquilo, tá? Isso é apenas para você saber. Olha aqui na telinha, ó. Taxa de natalidade, número de nascimentos vivos, excluídos nato e morte, ou seja, aquele aborto, em um ano por 1000 habitantes. É a relação entre os nascimentos anuais e a população total por 1000 habitantes. Outro conceitozinho aí, ó. Aí apenas é o exemplo, tá? Ok? Bonitinho essa cegonha, né? Olha só como é que faz a continha, tá? Isso é só para você saber como é que é feito, tá? Não precisa fazer isso aqui não, não se preocupe. Ok? Vamos para o outro. Taxa de mortalidade. Nós estamos em 2021. Aqui no Brasil, teve estado agora no mês de abril que teve um crescimento negativo, ou seja, morreu mais do que nasceu, por causa da pandemia. Isso é uma taxa de mortalidade. É o mesmo conceito de natalidade.
Observa lá, ó, o número de óbitos em um ano por 1.000 habitantes. É calculado a partir da relação entre os óbitos anuais multiplicado por 1.000 e a população total. Está lá a matemáticazinha. Não precisa memorizar esta fórmula, pelo amor de Deus. Tá? Outro exemplo aí, ó. Ok? Para você entender. Isso vai coincidir com quem? Com isso aqui, ó. Crescimento vegetativo. Agora, pronto, isso aqui é importantíssimo. O que é crescimento vegetativo? É o número de nascimento menos de morte. Se fica maior de nascimento, o crescimento é positivo. Se morre mais do que nasce, o crescimento é negativo. Crescimento vegetativo. Olha aqui. Olha o que eu expliquei agora. Ó. TN menos TM. Taxa de natalidade menos taxa de mortalidade. Nesse caso aí, o crescimento foi positivo. Positivo. Ok? Vem comigo aqui no gráfico. Olha aqui. Veja só. Positivo, positivo, ponto máximo. Aqui é o quê? Negativo, que está diminuindo já, ó. Porque tanto aqui estava nascendo, aqui estava morrendo, tá? Vejam bem, se você conhece algum caso, tá? Vamos trazer isso para a vida real. O Arimateia que vos fala, o meu pai era de 1902, olha como faz tempo, hein? Poxa, professor, faz tempo mesmo, faz. Portanto, o meu pai dizia que ele tinha 10 irmãos, mas 5 morreram logo pequenininhos, só escapou 5. Nascia muito e morria muito, portanto, o crescimento vegetativo era baixo, é o primeiro ponto, tá? Primeiro e segundo ponto. No casamento dele, ocorreu isso aqui, ó, tá no terceiro ponto. 14 lá em casa, tá? Olha como cresceu bastante, foi nos anos 60 que no Brasil crescia bastante. Só que daí para frente nós estamos tendo poucos filhos, eu estou dizendo nós, eu estou dizendo os filhos, porque veio a Revolução Industrial, veio a urbanização, portanto o número de filhos diminuíram. Tá? Por que, professor, ocorre tudo isso? Você tem de pensar como é que a Revolução Industrial interfere nesse gráfico. Porque na cidade é muito mais caro de criar um filho do que no campo. Hoje, onde é que está o grande crescimento vegetativo ainda? No continente africano. Tá? Tem locais que estão relacionados com a religião, mas você tem de ter em mente o seguinte, quando eu tenho uma natalidade maior do que uma mortalidade, o meu crescimento é positivo. Isso nós analisamos em gráfico. Primeiro momento, segundo momento, terceiro momento, quarto momento e o quinto momento. Portanto, esse gráfico vai mostrar bem o que é esse crescimento vegetativo, que ele pode ser positivo, ó, quando nós temos natalidade maior do que a mortalidade, negativo, quando eu tenho mais morte do que nascimento, nulo. Esse aqui é muito difícil de ocorrer, tá? O nulo, ok? É muito difícil de ocorrer, portanto, isso é um crescimento, tá? Agora, tem uma outra maneira que o crescimento da população pode ocorrer, através das migrações, certo? Que é o caso do nosso estado de Rondônia. A nossa população cresceu muito no primeiro momento, nos anos 70, 80 do século XX, através da migração. Agora, no Brasil, o nosso crescimento ainda é positivo, tá? Portanto, eu fico sempre priorizando o Brasil por causa desse fator. Observa aqui na telinha agora, ó. Vem comigo aqui, ok? Crescimento vegetativo pode ser positivo, mais nascimento que mortes. Negativo, mais morte que nascimento. Nulo, equivalente da quantidade de nascimento e de mortes. Fechou isso aí? Ótimo! Olha aí, agora falando das migrações, saldo migratório. Ah, mas professor, eu tenho dúvida o que é migração. Migração é o movimento da pessoa para um lado e para o outro, certo? Portanto, imigrante é quando você entra, imigrante é quando você entra.
Eu sou imigrante, eu sou paraibano. Em Rondônia eu sou imigrante. Na Paraíba eu sou emigrante. Portanto, se eu vim morar em Rondônia, aqui aumentou a população de Rondônia, saldo positivo. E na Paraíba, eu saí de lá eu sou emigrante, lá o saldo foi negativo. Se uma região tem mais saída do que entrada, isso vai ser negativo para aquela região. O filme agora em 2021, que ganhou o Oscar relativo a 2020, mostra uma cidade nos Estados Unidos que praticamente desapareceu, porque a economia naufragou. Aqui na Amazônia nós temos a cidade de Fordlândia. Foi criada lá no primeiro ciclo da borracha e a cidade praticamente desapareceu quase do mapa. Portanto, as pessoas deixaram a cidade. Saiu muito mais do que entrou. E tem outras pelo Brasil, que você pode ver esse caso. Tá? Isso é uma outra maneira de você mostrar o crescimento da população de um lugar, de uma região, de um estado-nação. Olha só os Estados Unidos hoje em dia. Ele deixa todo mundo que quiser ir para lá entrar? Não, senão vira uma bagunça. Um país fácil de controlar a imigração é o Japão, que é uma ilha. Tem um detalhe, mas muito importante, aquele detalhe tão pequeno de nós dois. São coisas muito grandes para esquecer. Puxa, olha como eu estou inspirado no Roberto Carlos, hein? Mas vamos lá. Qual é o detalhe, professor? O principal fator migratório é o fator faz-me rir. É o fator econômico. Tá? Portanto, as regiões pobres são áreas de saída, repulsão. As regiões ricas são áreas de atração. Entenderam bem isso aí? Muito bem. Parabéns, vocês são top da balada. Olha aí, ó. Ok? Aí através do saldo migratório, crescimento absoluto, ó. Imigração menos a imigração. Lembrar sempre que imigração é entrada, imigração saída. Portanto, o que é o crescimento absoluto? É igual ao crescimento vegetativo, mais o saldo da migração. É o que ocorreu em Rondônia, gente. Ótimo exemplo é Rondônia. Tá? Anos 70, nós tínhamos 111 mil habitantes. Anos 80, meio milhão. Em 90, mais de 1 milhão de habitantes. Daí para cá, o crescimento desacelerou, porque diminuiu a migração. Mas, professor, por que veio tanta gente para cá? Pergunta para o seu avô. Pergunta para o seu pai. O governo incentivou ele vir para cá. Portanto, foi uma migração incentivada. Ok? Por que a turma quer ir para a Europa? Porque a questão econômica na Europa é melhor. Por que quer ir para os Estados Unidos? Porque lá é melhor. Eu não vejo ninguém dizendo assim, eu vou embora para morar lá na Nigéria, morar lá na Bolívia, só que vai estudar, mas quer voltar, bem pertinho logo da gente, tá? Querer morar no Peru, porque são regiões mais pobres que a nossa. Ok? Portanto, o principal fator é o migratório. Tá bom? Veja aí agora alguns exemplos que nós temos agora, tá? Veja, vem aqui comigo no gráfico. População absoluta, ó, é o total, ó. Olha que é China, ó. Olha que é China, ó. Ok? De quando é os dados? Isso aqui é recente, tá? Isso aqui não está valendo, ok? Aqui é esses dados atuais. 1.439.000.000. Olha a Índia aqui como vem disparado pertinho dele, ó. 1.380.000.000. Portanto, isso é população absoluta. Ok? Olha aí, ó, como é que tem o normalmente. Puxa, mas professor, tem que fazer muita conta de matemática. Eu já falei que não se preocupe com isso aí. Isso aí é para você entender que a matemática também tem a ver com população. Isso é estatístico, ó. A população relativa, número de habitantes por quilômetro quadrado, também chamada de densidade demográfica, é a relação entre o total de habitantes e a área territorial que ocupa. Ok? Fica ligado nisso. Dentro disso aí, a densidade demográfica de Porto Velho, por exemplo, ó, você pega o total de habitantes, ó, e divide pela área. Você vai ter aqui, ó, a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, ok? Mas eu quero ver se você sabe mesmo é de mapa. Portanto, chegou a hora de interpretar mapa. Professor, cadê?
Esse mapa está aí, ó, mapa mundi. Veja só, densidade demográfica. Olha o que está escrito aqui, ó. Povoado. Puxa, tem umas regiões que é um verdadeiro vazio demográfico. Isso aqui, não sei se vocês sabem, mas essa região aqui é o Saara. Essa região aqui é uma tremenda gelada. É a Sibéria. Aqui também é o Canadá gelado pra caramba. Olha aqui a Amazônia. Tu acha que a Amazônia é muito populosa? Olha aqui, ó. Olha aí, você vai e olha para isso aqui, habitante por quilômetro quadrado. Olha aqui o mapa. Esse mapa, cada centímetro nele equivale a 2 mil quilômetros. Quais são as áreas mais povoadas do planeta? Olha aqui, ó. Olha a cor. Vem aqui e olha aqui, ó. Habitantes por quilômetro quadrado. Habitantes por quilômetro quadrado. O que é que eu preciso saber? Olha aqui, ó. Um verdadeiro formigueiro humano. Daqui, ó. Índia, China e o Sudeste Asiático. Mas Arimateia aqui é vazio. Por quê? Aqui tem uma cordilheira chamada Himalaia. Aqui tem a cordilheira dos Andes. Aqui tem as rochosas. Ok? Portanto, tem alguns fatores naturais que favorecem a população. Isso aqui é planícies. Plantam arroz aqui. Nessa região aqui, ó. Planta muito arroz aqui, tá? Chamado de agricultura de jardinagem. Na Europa também tem uma região, tem muita gente por quilômetro quadrado. Essa Europa todinha é quase o tamanho do Brasil, tá? Onde é que tem muita gente no Brasil aqui, ó? Região sudeste. Portanto, veja como é fácil você fazer a leitura de um mapa. Você vai sempre olhando o que esse mapa quer te dizer. Ok? Agora, vamos chegar a um ponto que você vai entender rapidamente. Agora, vem aqui comigo na tela. Olha o que nós temos na telinha aí, olha o texto. Taxa de fecundidade, mas outro conceito, Arimateia, sim, esse é fácil. Número médio de filhos por mulher entre 15 e 49 anos. E homem, Arimateia? Não. Homem não tem. Puxa, por quê? Porque o homem depende de quê? Do seu período fértil é bem mais prolongado. Quando eu nasci, o meu pai tinha 64 anos. O quê? Isso mesmo. Tá? Ah, e a tua mãe era nova? Era. Bastante nova para o meu pai, tá? Puxa. Mulher, ó, nesse momento aí, quando chega de 15 a 49 anos, já corre risco de vida nessa faixa etária. E atenção, eu vou ter 15 anos aí, mas é o primeiro ciclo menstrual, tá, gente? Vamos ser bem claro aqui. Não significa dizer que é 15 anos, não. E o último ciclo menstrual. Portanto, cada mulher tem um período fértil. Isso aí é uma média. É uma média. Eu volto na telinha novamente. Ó, número médio de filhos por mulher entre os 15 e 49 anos. A taxa de fecundidade tem diminuído muito no Brasil. Se a taxa de fecundidade, fica na telinha aí comigo, tá? Se a taxa de fecundidade é acima de 2 filhos por mulher, o crescimento é positivo. Se for 2 filhos por mulher, é nulo, apareceu lá o conceito de nulo. E se for abaixo de 2, é negativo. Como assim, Arimateia? Estamos falando na reprodução natural, homem e mulher. Se eu com uma mulher vou ter 2 filhos e nós vamos viver aí até morrer, um dia, isso é a única certeza que eu tenho que eu vou morrer, vai morrer 2, vai ficar 2, portanto, foi nulo. Morreu 2, ficou 2. Se nós vamos ter 3 filhos, a mulher vai ter 3 filhos, vai morrer o pai e a mãe, e aí 2 substitui o pai e a mãe, ficou 1 que é positivo. Mas se só tem um filho, o crescimento vai ser negativo. Quando o casal morrer, só fica 1. Tá? Isso é matemática básica, tá? Outro conceitinho, taxa de mortalidade infantil. Veja bem aí, o que é que nós temos na telinha? O número de óbitos de crianças com menos de 1 ano de vida. Certo? Quando a mortalidade infantil é alta, significa dizer que o país é pobre. Porque faltam condições mínimas para a gravidez. Se o crescimento vegetativo
Quer dizer, desculpa, se a taxa de mortalidade infantil for baixa, as condições médico-sanitárias já são melhores, as condições socioeconômicas. Vamos ver mais um outro. Vem comigo no gráfico. Veja só, o que é que eu tenho aqui? Expectativa de vida. Expectativa de vida, tá? Você observa lá, ó, é a média de vida que as pessoas terão caso sejam mantidas as condições de vida do momento. Portanto, quanto menores for as taxas de mortalidade, maior a expectativa de vida. Observa aqui, ó. Olha aí, o cara vive aqui. Onde é que está a maior expectativa de vida, ó? Países ricos, meus filhos, países ricos. Claro que o Brasil aparece por aqui, a China, aqui, ó, pegando aqui o norte da África, que é chamado de Magrebe. Mas observa aqui embaixo, olha só, onde é que estou concentrado, ó? Aqui na África, aqui no meio, isso aqui é o Afeganistão. Puxa, professor, sabe tudo isso? Sim, eu sou professor de geografia, tem que saber esse mapinha bonitinho, tá? Aqui quem é? Austrália, Nova Zelândia, também é alto, ó. Portanto, vamos resumir? Vem comigo. Vou resumir numa pequena frase, tá? Os países ricos possuem elevada expectativa de vida. E os países muito pobres têm baixa expectativa de vida. Qual é o fator principal para analisar questões de expectativa de vida? O fator socioeconômico. Ok? Se eu tivesse nascido lá no continente africano, no Quênia, por exemplo, lá na Tanzânia, eu já tinha morrido, talvez. Estou com 58 anos, mas como eu nasci lá na Paraíba, no sertão, escapei da fome, agora, ó, brincadeira, gente, nunca passei fome, não. Vamos na próxima? E o que tem a ver Revolução Industrial com crescimento demográfico? A Revolução Industrial, gente, é a modernização. Aí, olha o que diz a telinha lá, ó. A natalidade elevada era acompanhada pela mortalidade quase na mesma proporção. A fome, as epidemias e as catástrofes naturais chegavam a dizimar povos inteiros. Ok? Fome mata. Foi apenas a partir do século XVIII e XIX que o crescimento da população acelerou-se. Por causa de quê? Que foi tendo uma melhor qualidade de vida. Lembra da Revolução Industrial que nós vimos aí, ó? Nós tivemos a primeira fase, ó, vem no gráfico, ó. Primeira revolução, ó. Teve mecanização, tem eletricidade, tem a computação e a automação, tá? E hoje nós estamos vivendo esse período aqui, ó, ok? Portanto, a Revolução Industrial representou uma transformação no modo de produção, mas uma transformação tecnológica e científica, tá? Tudo isso traz aqui, ó, ok? Veja só, o avanço da solução de problemas sanitários, na medicina, como nós estamos tendo hoje a pandemia, nunca ocorreu na história uma vacina tão rápida como está ocorrendo esse ano. Isso é tecnologia. Isso contribuiu para quê? Para aumentar a expectativa de vida. E aí nós tivemos o quê? A vacina contra a varíola. Hoje o maior exemplo é o que nós estamos tendo, a vacina contra a pandemia. Tá? E aí nós temos que no primeiro momento teve um crescimento populacional, e ainda está tendo, devido a quê? A os países melhorando a qualidade de vida, e o primeiro momento é um crescimento populacional. Tá? São muitos fatores que têm de relevância dentro disso, tá? Mas é muito importante você saber que vocês estão tendo aí um material top da balada, fica comigo na telinha, que é o Revisa Enem. Agora vai Enem 2021, no Revisa Mais, aula 7, no volume 3, ó. Aula 7, o volume 3, vocês não receberam ainda, mas vocês vão receber. No volume 3, nós temos as dinâmicas demográficas e fluxos migratórios. Portanto, se foi muito conceito hoje, para você ver, nós vamos entender melhor isso quando pegar também o Revisa Enem. O que é essas dinâmicas populacionais?
Vejam bem, venham comigo aqui. Quando eu falo de dinâmicas populacionais, vem aqui na telinha aqui, tá? Fica tranquilo aqui, ó. Quando eu falo de dinâmicas populacionais, eu estou falando do crescimento da população. Tem duas maneiras de você analisar essa dinâmica populacional. É através do crescimento natural, que nós vimos várias formulazinhas aí, como é que faz isso, e temos a análise do crescimento migratório. Agora, uma coisa é certa, tá? Vejam bem, a população do mundo não cresce, eu estou falando do globo, tá? Do mundo como um todo. Não cresce com a migração, porque não está chegando extraterrestre. Vocês conhecem alguém no seu lugar aí que é extraterrestre? Eu não conheço. Portanto, o que significa isso? Que o crescimento da população da Terra cresce através de um crescimento natural. Mas Arimatea, e o migratório? Aí sim, é de uma região para outra, dentro do planeta Terra. Por isso que eu cito sempre o Brasil. No caso brasileiro, eu, nordestino, saí da região, ó, vim para qual região? Norte. Pega os dados da região Nordeste, nos anos 70, e da região Norte, para você ver. Hoje a região Norte do Brasil tem 21 milhões de habitantes. Nos anos 70 não passava de 4 milhões. Esse crescimento foi através de quê? De um processo migratório incentivado. Isso pode ocorrer no mundo. Se os Estados Unidos abrissem suas fronteiras, milhares de pessoas de regiões mais pobres queriam ir embora para os Estados Unidos, porque as condições de vida é melhor. Vocês sabem muito bem que dizem que nordestinos, tem a cabeça grande, porque quando nasceu o pai já dizia assim, meu filho, quando crescer vai para São Paulo. Era um fator migratório. São Paulo não tem as melhores condições de vida. Isso é uma dinâmica populacional. No momento que observa os fatores, portanto, quais foram os fatores que favoreceram ao crescimento populacional? Aí nós temos a Revolução Industrial, porque ela trouxe a melhoria na qualidade de vida, ela trouxe o avanço da medicina, ela trouxe mais educação para a mulher. Você tem que pensar nisso. A mulher, a maneira que ela começou a estudar, ela quer entrar no mercado de trabalho. O filho vai ser mais problema para ela trabalhar. Você tem que levar em consideração a urbanização. Na cidade, criar um filho é muito mais caro do que criar no campo. Todos esses fatores vão interferir no que nós chamamos de estrutura da população, que nós vamos ver isso nas próximas aulas também. Essa estrutura da população eu posso analisar em jovens, adultos e idosos. Isso eu estou me referindo a quê? A pirâmide etária, que nós vamos ver nas próximas aulas, ou estrutura etária. Que pode interferir em quê? Nos indicadores demográficos. Por que eu estou saindo do Nordeste? Porque a economia não está bem. Isso vai ser uma área de repulsão populacional. Porque eu estou indo para outra região, porque me paga melhor do que aquela que eu morava antes. Quando você pega a história do homem, ele sempre teve em processos migratórios. O homem gosta de migrar. Faz parte da nossa história. O homem migrando de uma região para outra. Por que ele migra? Porque está buscando melhores condições socioeconômicas. Isso é dinâmica populacional. Isso é dinâmica populacional. Portanto, isso você vai entender aonde? Através dos textos. Esse texto vai fazer de você um cara que vai entender toda essa dinâmica. E aí tem um detalhezinho. Qual foi o continente, quando eu falo em mundo, qual foi o continente que teve, primeiramente, o crescimento populacional mais rápido? Europa. Por quê, professor?
Porque lá foi onde começou a Revolução Industrial. Portanto, onde foi que teve a melhor qualidade de vida. Desculpa. Depois nós vamos analisar onde? Estados Unidos. Brasil, quando é que foi a explosão do crescimento no Brasil? Nos anos 60, 70. Onde teve os maiores crescimentos. Por quê? Com a melhor qualidade de vida. Naquele momento, as famílias tinham 10 filhos, morria 1, 2. Se você analisa nos anos 40, 50, nós vamos ver isso, deixa bem claro, a mortalidade era muito maior. Portanto, meu querido, meu jovem, esse conteúdo é fácil. Esse conteúdo você vai fazer a diferença no Enem. Mas não é só Enem. Por que eu falei no início do nosso encontro? Nós temos as políticas sociais. Quantos aninhos você tem hoje? 17, professor. 18, professor. Está falando forte, 18. Agora conta 18 para 60 anos. Por que 60? Porque você vai entrar na terceira idade. Mas e qual é o tempo para aposentadoria agora? Você que vai entrar no mercado de trabalho vai ser 65 anos. Por quê? Porque houve uma dinâmica populacional. E aí os governantes têm que tomar medidas drásticas. O que é medidas drásticas? É aquela que ninguém fica feliz. Eu estou com 58. Lá nos anos 80 eu já estava aposentado. Mas ainda não estou ainda, mesmo na educação. Aumentaram os anos. Por quê? Porque a expectativa de vida aumentou. Professor Arimateia, quem é que vive mais no mundo? A maior expectativa de vida do mundo está no Japão. Puxa, são japoneses, europeus, mas os japoneses têm uma expectativa em torno de 84 anos. Puxa, o que é expectativa de vida? É quando nasce. Quem nasceu não significa dizer que ele vai morrer com 84 anos. O país que tem o maior número de pessoas com mais de 100 anos é o Japão. E o que foi que nós vimos no mapa mundi? O que tem a menor expectativa de vida está lá na África. É isso que você vai entender nessas dinâmicas populacionais. E é isso aí que o Estado de Rondônia, em nome do governo do Estado de Rondônia e da Secretaria Estadual de Educação, trouxe para vocês um material para vocês qualificar mais ainda, que é o Trabalhando Rumo ao Enem, agora vai 2021. Por quê? Porque o Brasil tem muito adulto hoje, ele precisa de um adulto com melhor qualidade de vida. Portanto, o governo do Estado de Rondônia está pensando em você, meu querido jovem. Essa qualidade de vida você vai melhorar com a educação para que você tenha uma mão de obra mais qualificada e você tenha a melhor possibilidade de faz-me rir. Portanto, quem faz a grande diferença somos nós na nossa vida. O que é que diz na própria leitura bíblica? Amar ao próximo como a si mesmo. Portanto, comece a amar você hoje, para você amar o próximo. Porque você amando você hoje, você buscando qualidade. Não significa dizer que você tem que sair do seu lugar. Se você estuda, você pode fazer transformações socioeconômicas no seu local, no seu lugar, muito boa. Pense nisso. Nós vamos falar mais ainda sobre população, tá? Tudo isso você vai entender tranquilamente. Mas eu gostaria de agradecer a todos vocês nesse primeiro momento por a compreensão e por a dedicação que vocês têm e pelo conhecimento. Não fique aqui. Isso apenas aqui é o básico. Busque o seu conhecimento. Meu querido jovem, mais uma vez estamos chegando ao final de mais uma aula. Gostaria de agradecer principalmente a vocês e aos nossos colaboradores que fazem essa mediação tecnológica, um grande salto para a educação de qualidade no nosso estado de Rondônia. Muito obrigado e até o próximo encontro.